algum momento da sua vida você contou os seus sonhos para alguém e esse alguém falou: "Nossa, isso não é para você"? Ou então: "Volta para a realidade, isso nunca vai dar certo"? E você acabou acreditando nisso? Pois é, daí nasceu uma crença limitante, que vai ser esse o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Soraya Veronese e hoje eu vou falar de um assunto muito interessante: as crenças. E fica até o final, porque ao final desse vídeo eu vou passar um exercício muito legal que eu fiz enquanto eu estava lendo o livro Passos de Gigante, do Anthony Robbins. Bom, se você já ouviu coisas do tipo "isso não é pra você", ou "cai na real, isso nunca vai dar certo", ou "você não nasceu pra isso", você acabou inserindo uma crença no seu subconsciente. Tá bom, Soraya, e o que é uma crença? Bom, crença, ela vem no sentido de acreditar. Acreditar sem duvidar, sem questionar. E todas as suas decisões são baseadas nessa coisa que você acredita. E existem dois tipos de crença. A crença fortalecedora, que é aquela crença que te impulsiona, que faz você ficar motivado, que faz você querer correr atrás dos seus sonhos. E tem a crença limitante, que é aquela que te para, que te trava, que faz você questionar a sua capacidade, que coloca dúvida naquilo que você quer fazer. Aí você fica achando que nada vai dar certo, que você não é bom o suficiente. E eu vou ilustrar isso pra vocês com uma história minha. Eu vou abrir meu coração aqui com vocês, hein? Ó, quando eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, eu trabalhava em um banco. E eu adorava trabalhar lá, sério, eu me sentia assim muito importante. Até que um dia eu fui desligada. E quando isso aconteceu, a coordenadora falou pra mim assim que eu não tinha o perfil para trabalhar naquela área. Só que o que eu entendi? Eu entendi que eu não tinha competência suficiente para estar ali, que eu não era uma pessoa capaz de estar ali. E foi essa a ideia que eu comprei. E quando eu acreditei nisso, eu inseri no meu subconsciente uma crença negativa, né, uma crença limitante, que me bloqueou em muitas decisões. Então, dali pra frente, eu comecei a tomar todas as decisões baseada nessa crença de que eu não tinha competência. Tanto que, quando eu ia mandar currículo, eu nem me atrevia a mandar currículo para outros bancos. Olha a crença que ela fazendo a gente tomar as decisões. E naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre crença, sobre como a mente funciona. Então, várias decisões foram tomadas diante dessa crença. E mesmo fazendo terapia, mesmo lendo muito, eu demorei muito tempo para achar essa crença e entender que era ela que estava atrapalhando todas as minhas decisões, os meus resultados futuros. Inclusive, até recentemente, eu estava ainda tomando algumas decisões achando que eu era inútil. Eu falei por muitas vezes que eu era incompetente, que eu era inútil porque eu não conseguia realizar certa atividade. Só que isso eu não estava conseguindo realizar justamente por conta dessa crença que eu tenho. Aliás, que eu tinha. E quando eu entendi que isso era uma crença, quando eu trouxe isso para o meu consciente, eu consegui fazer com que essa crença perdesse força. E hoje eu acredito realmente que nós somos capazes de fazer qualquer coisa que a gente queira, desde que a gente coloque muito empenho, muita dedicação e que consiga colocar energia. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa, sim. E essa é uma crença fortalecedora. A partir dessa crença que eu consigo fazer as coisas que eu quero, porque eu realmente acredito que se eu me empenhar, eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir aprender uma habilidade, eu vou conseguir estudar alguma coisa, enfim. Tanto que hoje eu trabalho aonde eu quero, com uma pessoa que eu admiro muito, e eu sei que eu tenho muita capacidade de crescer muito mais no meu trabalho, aqui no canal, porque eu realmente acredito que habilidades, elas são treináveis, elas são desenvolvidas, e nós somos capazes sim de fazer aquilo que a gente realmente deseja. Eu realmente mudei quando eu mudei essa crença limitante que eu tinha, quando eu fiz ela perder força e fiz a crença fortalecedora ganhar mais força e tomar conta das minhas decisões. Ou seja, quer você acredite que você pode fazer alguma coisa, quer você acredite que não pode, em ambas as formas, você está certo. Essa é uma frase do Tony Robbins, tirada do livro O Poder Sem Limites, que inclusive eu já fiz uma resenha desse livro aqui no canal, e eu vou deixar o card aqui em algum lugar,
para depois você assistir, caso você ainda não tenha assistido, porque esse vídeo tá bem legal. No livro O Poder Sem Limites, o Anthony Robbins explica muito bem como funcionam as crenças no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é dotado de todos os recursos necessários para que a gente consiga fazer aquilo que a gente quer. Mas ele obedece a comandos. Então, se você mandar um comando para ele de que você não consegue fazer alguma coisa, ele simplesmente não vai mandar os recursos necessários para que você consiga fazer aquela coisa. E do contrário também é verdade. Se você manda um comando para o seu cérebro que você é capaz, que se você se determinar você vai conseguir, o seu cérebro ele vai dispor dos recursos justamente para que você mantenha a sua atenção, sua disciplina, sua energia, sua motivação para que você realmente consiga fazer aquilo que você quer. Vamos supor que você queira abrir um próprio negócio. Só que você tem uma crença com você de que aquilo não vai dar certo. E aí o seu cérebro ele não vai dispor dos recursos necessários que você precisa para fazer aquilo dar certo. Não tendo todos os recursos, você vai tomar pouca ação. Tomando pouca ação, você vai ter um resultado não muito bom. Tendo um resultado não muito bom, você vai reforçar as crenças que você tem de que aquilo não vai dar certo. Agora, por outro lado, se você quer abrir um próprio negócio, e você tem a crença de que as coisas vão dar certo se você se empenhar, isso vai fazer com que o seu cérebro gere os recursos necessários para que você consiga fazer. Isso vai gerar ações e você vai conseguir desempenhar. Essas ações vão interferir nos seus resultados, que consequentemente vai fortalecer a crença que você tem de que você consegue fazer aquilo que você deseja. As crenças, elas estão sempre se auto-reforçando. É um ciclo que acontece. Então, você estar muito bem atento às suas crenças vai te ajudar a tomar melhores decisões. E as crenças normalmente nascem a partir de emoções. Então, se acontece alguma coisa com você e você gera uma emoção muito forte naquilo, naturalmente aquilo vai gravar no seu cérebro em forma de crença. Então, por exemplo, voltando lá quando eu trabalhava no banco, quando eu fui desligada de um lugar que eu gostava muito de trabalhar, aquilo me doeu muito, mas muito. Então, gerou uma emoção muito forte de dor. Isso daí gravou no meu cérebro, né, de forma de eu sou incompetente. E quando eu mandava currículo, quando eu tinha vagas de outros bancos, o que acontecia? O cérebro mandava uma mensagem para que eu não entrasse lá, para que eu não fizesse a entrevista, porque se eu passasse, poderia ser que eu ia gostar e ia sentir aquela dor novamente. O nosso cérebro, ele tende a generalizar tudo. Então, qualquer situação que possa parecer semelhante com aquela que te gerou muita dor, ele vai te travar e vai falar, não, não vai fazer isso não. Aí ele vai aparecer aquela crença limitante de não, não quero, não posso, não sou competente. Enfim, ele vai gerar essa dor para te travar. E ele faz isso justamente para te proteger, para que você não sinta essa dor novamente. E é por isso que normalmente a gente acaba travando, parando, duvidando da gente mesmo. E quando se trata de uma crença fortalecedora, isso ajuda a gente a dar passos e continuar motivado. No livro Passos de Gigante, o Anthony Robbins conta a história do Bill Gates. Quando o Bill Gates estava na faculdade, ele se propôs a criar um software que ele não sabia como fazer para um computador que ainda nem existia. Só que ele tinha uma crença de que ele era capaz de fazer aquilo que ele não questionou, ele simplesmente foi lá e fez. Ou seja, pelo fato dele ter uma crença de que ele ia conseguir fazer, o cérebro dele dispôs de todos os recursos necessários para que ele aprendesse aquilo que ele precisava aprender e colocar em execução até criar o software que todo mundo conhece. Essa é a influência das crenças na nossa vida. Mas calma! Se você identificou aí alguma crença limitante, calma, porque as crenças são mutáveis. Você pode mudar as suas crenças através do conhecimento. Quanto mais você se aprofundar no assunto, com livros, vídeos, podcasts, palestras, mais você vai conseguir trazer as suas crenças para o seu consciente e fazer com que as crenças limitantes percam força e fazer as crenças fortalecedoras ganharem força. E caso você queira se aprofundar nesse assunto sobre PNL, autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu vou deixar aqui embaixo o link de alguns livros que eu li que fizeram entender essas crenças e modificá-las, que inclusive eu estou usando de inspiração para fazer esse vídeo aqui também. Então eu vou colocar os links todos aqui embaixo dos livros que eu recomendo. Mas voltando, é possível você mudar as suas crenças prestando atenção em tudo que está ao seu redor.
prestando atenção na conversa que você tem com seus amigos, com os seus pais, nos filmes que você assiste. Preste atenção se essas conversas, elas estão te motivando a conseguir chegar no seu objetivo ou se elas estão te desanimando. Porque se tá te desanimando, provavelmente tem alguma crença limitante aí. E se você identificar, questione sempre essa crença. Questione se ela faz sentido para você, se aquilo é real ou não. E opte por ter perto de você pessoas que tenham crenças fortalecedoras. Caso você perceba aí que as pessoas à sua volta têm crenças muito limitantes, não precisa sair daí perdendo amigos, cortando laços com família, calma. Você pode seguir pessoas nas suas redes sociais que tenham crenças fortalecedoras, ver vídeos no YouTube que falam sobre motivação, que te dá ânimo, até lendo livros, palestras, enfim, coisas que te animem, que trabalhem as suas crenças fortalecedoras. Como prometido, eu vou passar o exercício que eu fiz enquanto eu estava lendo o livro O Poder Sem Limites, que ajudou a identificar as crenças que eu tinha e transmutar as crenças limitantes para uma crença fortalecedora. Pega papel e caneta porque vai precisar. Toda vez que for fazer um exercício de autoconhecimento, é de extrema importância que esteja com papel e uma caneta na mão para anotar. Isso faz toda a diferença. Então vai lá, pega um papel e uma caneta que a gente vai fazer exercício agora. Passo 1. Pense em uma ocasião em que você tinha um objetivo, só que por algum motivo você acabou desistindo dele. Agora fecha os olhos e tenta lembrar o que passou na sua mente que fez você tomar essa decisão de desistir. Você acreditava que não tinha capacidade? Ou que não tinha condições financeiras? Ou sei lá, que você estava viajando na maionese naquela época? O que te fez desistir? Pega o papel e escreva com total honestidade tudo o que vem na sua cabeça referente àquela época. Tudo, despeja. Se tiver mais de uma, duas, três, quatro, enfim. Coloque tudo no papel e coloque assim, com honestidade mesmo, porque é pra você. Então você pode saber desse papel, depois você joga fora. Agora o passo 2. Bom, fecha os olhos e tenta imaginar quais as crenças que você poderia ter tido naquela época que te ajudaria a chegar no objetivo que você queria. Então, fecha os olhos e tenta pensar. Se naquela época eu acreditasse que eu poderia aprender qualquer coisa ia dar certo. Ou naquela época, se eu acreditasse que eu pudesse ser um pouco mais resiliente, eu conseguiria. Ou então, se eu acreditasse que eu fosse capaz realmente de aprender, de fazer, sei lá. O que vier na sua mente de crença fortalecedora, coloca no papel também. Agora o passo 3. Olhe para suas duas crenças, as limitantes e as fortalecedoras, e você vai questionar as crenças. Então, pega a crença limitante e faça a seguinte pergunta. De onde veio essa crença? Essa crença faz sentido? Se eu não tivesse essa crença, o que eu teria alcançado na minha vida? O que eu ganhei acreditando nessa crença? E agora você pergunta as mesmas coisas para suas crenças fortalecedoras. Olha para sua crença e pergunta para ela: essa crença faz sentido? O que eu poderia ter ganho na minha vida se eu acreditasse nessa crença fortalecedora? O que teria mudado na minha vida? Lembra, as crenças são mutáveis. E da próxima vez que você passar por uma situação semelhante àquela que você desistiu do seu objetivo, você vai lembrar desse vídeo, você vai lembrar desse exercício e as suas duas crenças vão vir para o seu consciente. Ou seja, a próxima vez que você tiver que tomar uma decisão desse nível, você vai ter a consciência de poder escolher uma crença fortalecedora ou uma crença limitante. Não vai ser uma coisa inconsciente, que você vai tomar uma decisão assim sem nem entender o porquê. Agora, na próxima vez, você vai entender o porquê e você vai se questionar. Vai ser automático, não vai ser mais inconsciente. E depois você volta aqui e me conta se esse exercício te ajudou. Se ele fez algum sentido pra você, se ele mudou alguma coisa na sua vida, conta aqui porque eu quero saber. Porque pra mim, quando eu fiz, me ajudou a identificar essa crença que eu não era capaz de fazer as coisas e mudou completamente a minha vida. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu joinha aqui embaixo, o seu comentário, compartilhe, porque assim você ajuda o canal a crescer e ajuda a entregar essa mensagem para mais pessoas. E eu vou ficando por aqui, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu tô com a boca seca.